Abrir essa Bíblia em Salmos 31. Glória a Deus, aleluia. Salmo 31, vou ler o versículo 12. Glória a Jesus. Estou esquecido no coração deles, como um morto. Sou como um vaso quebrado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, eu estava lendo essa passagem aqui, em Salmos 31, já tem umas 2 semanas que eu estou lendo ele, né? E aqui você percebe que é um salmo que Davi escreveu. Davi, ele escreveu um salmo, às vezes, por um momento de angústia, um momento de perseguição. Provavelmente ele estava fugindo de Saul, ou até mesmo algum conflito eterno que ele estava tendo pelo reinado que ele tinha. Então, ele é um salmo que é uma mistura de sentimentos, né? Ele, até o cabeçalho do texto, ele fala que é fortaleza em meio de angústia. Então, é uma mistura de sentimentos, de medo, com angústia, né? E buscando fortaleza em Deus. Então, Davi, ele estava passando por esse processo, ele estava passando por esse momento. Ele começa com a confiança totalmente em Deus. A gente vai lendo o versículo 1, ele fala: em ti, Senhor, confio. Então, a confiança dele já começa no versículo 1. Aí ele vai falando tudo que ele confia em Deus, que Deus é a fortaleza dele. Aí quando você vai decorrendo o salmo, né, ele vai passando por um momento de luta, por um momento de angústia, por um momento de perseguição. Aí quando chega no 12, onde a gente olhou aqui, ele se sentia como uma pessoa que estava esquecida. Então muitas das vezes daí acontece na nossa vida. Tem hora, irmão, que a gente está numa fé que, se todo mundo aqui não crê, você crê sozinho. Mas tem hora que você está com uma fé e, se todo mundo crê, você continua duvidando. Então as pessoas, irmãos, têm mania de taxar que a gente não tem luta, que a gente não tem dificuldade, que a gente não passa perseguição, que você não passa luta com filho, não passa luta no casamento. Então acha que a gente tem que estar sorrindo toda hora, todo momento. E não é, irmãos. A gente somos um ser humano como qualquer outro, né? Costumo dizer que a gente ainda carrega mais problemas ainda, porque a gente carrega problemas de outras pessoas, né? Aquele que tem empatia, que se importa com aquilo que a outra pessoa está passando, ele começa a passar os problemas que ele tem e mais os problemas das pessoas. Então Davi, ele estava passando por esse momento, por esse conflito dele interno. Então não sei qual o momento que você está passando na tua vida, e às vezes a gente se acha igual Davi estava se achando aqui, como um morto, como uma pessoa que não dá atenção. Parece que a gente estamos sozinhos, parece que ninguém está de olho na nossa dor, na nossa dificuldade, na nossa angústia, sabe? Em tudo que a gente está passando no decorrer do tempo, e parece que a gente se sente sozinho, né? E aqui ele continua dizendo aqui, que ele fala assim: eu sou como um vaso quebrado. Ou seja, mesmo ele passando um momento de luta, mesmo ele passando por perseguição, se sentindo sozinho, ele ainda se sente como um vaso. Mesmo quebrado, ele continua sendo um vaso. Então, muitas das vezes, irmão, a gente estamos quebrados, mas a gente nunca pode esquecer que a gente ainda somos um vaso, que Deus ainda nos usa, Deus ainda quer a gente fazer na obra dele. Então, mesmo a gente quebrado, às vezes a gente sobe no altar, às vezes leva uma palavra para uma pessoa, irmão, e a gente ferido, a gente sobe no altar sangrando. Só a gente sabe o que nós passamos, sabe? E a gente que lê um pouco, a gente faz evangelismo, que louva, faz alguma coisa, irmão, muitas das vezes a gente se encontra muito sozinho, sabe? A gente tem palavra para levar para todo mundo, mas quando a gente precisa, a gente tem que ficar procurando no YouTube, ligando para um pastor, ligando para outro, e quase a gente não tem amigo, irmãos, para andar, sabe? Então muitas das vezes a gente se sente sozinho, muitas das vezes a gente se sente igual Davi estava sentindo aqui. Davi, ele era um rei, irmãos, e ele estava se sentindo abatido. Às vezes era por perseguição de Saul, às vezes a perseguição que a gente tem dentro da nossa casa, dentro de pessoas, dentro da igreja, faz com que a gente às vezes desanima, faz com que a gente às vezes dá vontade de parar. Mas a gente, mesmo sendo um vaso quebrado, a gente temos que continuar fazendo a vontade, fazendo a obra de Deus. Então, irmãos, a gente não está imune de passar dificuldade, de passar luta, não. Na pandemia morreu crente, morreu ateu, morreu todo mundo, sabe? Não teve só os escolhidinhos preferidos. Então, assim, o sol nasce para todo mundo. Então a luta, a dificuldade vem para todos, mas vai depender da maneira que a gente vai agir no momento da luta, da dificuldade.
Às vezes a gente fica angustiado, a gente fica triste, mas a gente não pode entrar no desespero a ponto de querer virar as costas para Deus, a ponto de querer abandonar o Evangelho, seguir outras doutrinas, seguir outra seita, falando que esse Deus que a gente estava servindo não faz nada. Irmão, a gente temos que entender que Jesus Cristo é a salvação. Tudo que vem depois disso aí, irmãos, é misericórdia de Deus, né? Está conversando com a Juliana na entrada ali. Então tudo que vem é a graça e a misericórdia de Deus. A gente não somos merecedor de nada, sabe? Jesus Cristo, ele subiu naquela cruz ali, foi apredejado, foi chicoteado, né? Foi humilhado, para que hoje eu e vocês a gente tivesse a nossa salvação em Cristo Jesus. Ele veio para isso, para nos salvar. Ele levou naquela cruz ali todas as nossas dores, todos os nossos pecados ali, foi posto para cima dele, sabe? Aquilo que a carga que era para ser nossa, foi para Jesus. Então você imagina a dor que ele sentiu, a dor que era para a gente sentir, ele que sentiu naquela cruz. Então, irmãos, a gente, muitas das vezes, a gente se sentimos, irmãos, às vezes cabisbaixo, às vezes o sorriso, né, não está daquela maneira que as pessoas querem, mas as pessoas têm que ter empatia, saber entender o que cada um passa, o que cada um passa na sua casa, passa no momento de solidão, no momento de angústia. Jesus, quando ele andava naquele meio daquela multidão, irmãos, ele andava fazendo milagres, as pessoas seguiam ele porque sempre tinha alguma coisa para arrancar de Jesus. Ou era comida, ou era um milagre que ele iria fazer, alguma coisa Jesus ia fazer. Só que estava chegando o tempo de Jesus ir para a cruz. E aí ele subiu no Monte das Oliveiras. Subiu Jesus, Pedro, Tiago e João. Eles foram ali para o Monte das Oliveiras. Jesus chegou perto deles e falou assim, ó, eu estou passando por um momento de angústia, eu estou passando por um momento de dificuldade, e eu estou contando com vocês. Você imagina, né, conjecturando aqui, os que discípulos estavam imaginando de Jesus. Fala, poxa, o Senhor acabou de fazer um monte de milagre, o Senhor fez multiplicação, tantas coisas o Senhor foi lá embaixo, o que eu vou ter que fazer para te ajudar? Quem sou eu para ajudar Jesus? Né? Jesus falou assim, eu sei que vocês não vão poder me livrar da cruz, eu sei que você não vai poder me livrar da chicotada que eu vou levar, eu sei que vocês não vão poder me livrar dos pregos que vão colocar na minha mão, eu sei que vocês não vão poder fazer nada disso, mas eu quero que vocês fiquem aqui comigo. Eu sei que vocês não têm poder para fazer nada, mas eu quero que você fique aqui comigo. Às vezes, irmãos, um abraço de uma pessoa, às vezes ali tira todo as coisas ruins que está dentro de você, sabe? Um abraço, uma palavra. Jesus, ele sabia que os discípulos não podiam mudar nada, ele tinha que passar pela cruz. Ele passou ali, ele suou sangue, irmãos. Ele deve ter falado para os discípulos, eu sei que vocês não vão conseguir fazer de eu não passar aquele suor de sangue. Eu sei que vocês não podem fazer nada, mas eu quero que vocês fiquem aqui comigo. Sabe, às vezes, irmãos, a gente não precisa de nada, só precisa de uma pessoa do nosso lado, sabe, para falar, levar uma palavra amiga, uma palavra de conforto. A gente não perde muita coisa, sabe? Então por isso que a gente temos que ter empatia pelas pessoas. Eu nunca imaginei que um dia eu ia pregar, ministrar uma palavra no velório ou num casamento. No velório aconteceu o melhor amigo que eu tinha no mundo, sabe? Eu fiz de tudo que eu podia fazer por ele, coloquei ele numa clínica, eu fiz de tudo, o Elci, né? E chegou no velório dele lá, a família dele lá pegou e falou para mim, falou assim, ô Fernando, tem como você ministrar? Irmãos, a gente não tem poder para levantar um defunto, sabe? Não tem como a gente chegar num cemitério lá e querer levar um morto do caixão. Não tem como a gente fazer tudo, irmão. A gente tem que colocar na cabeça isso daí. A gente vai orar, quem vai fazer é Deus. A gente não tem poder para fazer nada. Se Deus não fazer, irmãos, a nossa parte a gente vai fazer. Eu não tinha como fazer nada para levantar ele daquele caixão. Mas eu falei para aquela família, eu estou aqui. Conte comigo no que vocês precisarem, sabe? Então às vezes a gente não tem poder para levantar um morto do caixão, irmãos. Mas você pode estar lá para dar um abraço na pessoa, né? Naquelas pessoas que estão passando aquele momento de luto, fala, ó, eu estou aqui, se você precisar de mim, precisar de uma palavra, sabe? Então assim, a gente está disposto para ajudar outras pessoas, irmão. Às vezes a gente não tem poder para mudar a situação de ninguém, sabe? Mas a gente pode estar ali junto com a pessoa, chorando junto com aquela pessoa, sabe? Aqui, Davi estava se sentindo como um vaso quebrado. Vaso quebrado antigamente, na época que meu pai era jovem, trabalhava com obra, eles quebravam aquele vaso lá que já estava quebrado, não servia para nada, para colocar na calçada, colocar aqueles pedacinhos lá, para os outros passar em cima, sabe? Mas ele ainda continua sendo usado por Deus. Mesmo as pessoas não dando valor nenhum, pisando em cima, ele está sendo vaso.
Então a gente temos que se sentir útil na obra de Deus, irmão. Às vezes a gente não somos úteis para as pessoas, mas para Deus a gente tem utilidade. E Ele conta conosco para fazer a obra dele, sabe? E ele estava se sentindo ali com um vaso quebrado. Irmãos, eu sinto a dor de uma pessoa, sei da dificuldade de uma pessoa sair do mundo da prostituição, da pessoa voltar, retornar para a igreja. Eu sei da dificuldade da pessoa largar a cachaça, de largar a droga. Eu sei a dificuldade de tudo isso daí, irmão, de sair do mundo para estar na igreja, sabe? Só vai entender um vaso quebrado aquele que já quebrou um dia. Senão a pessoa não consegue entender um vaso quebrado nunca. A pessoa que não entende um afastado lá na rua é porque ele nunca afastou. Ele conseguiu, pela misericórdia de Deus, ficar firme na igreja a vida inteira. Mas aquela pessoa que se afastou, sabe, que foi para o lamaçal do inferno lá fora, ele sabe a dificuldade, sabe a dor que aquela pessoa passa. Por isso, irmãos, que muitas das vezes a gente passa por muitas dores, por muito processo, o caminho do processo, ele é dolorido, irmãos, até a gente chegar no propósito de Deus, chegar na promessa. Mas a gente temos que passar. Porque quando a gente for deparar com uma pessoa que está passando uma situação que a gente passou, a gente vai conseguir sentir aquela dor daquela pessoa. A nossa alma vai gritar, irmãos. As nossas lágrimas, às vezes na frente da pessoa ali não escorre. Mas quando você for orar para aquela pessoa ali, a tua lágrima vai descer, você vai sentir a dor daquela pessoa. Você vai falar, Jesus, encontra aquela pessoa. Sabe? Uma vez veio o pessoal do Unity aqui louvar na igreja. Eu nunca esqueci do que aquele rapaz, um fortinho, falou. Que ele estava andando na rua e ele viu o pai dele bêbado, caído na rua, sabe? Ele levantou o pai dele não era convertido nem nada, só ele era crente na casa dele, e ele foi no ouvido do pai dele e falou, Jesus, acha meu pai, liberta meu pai. Irmão, só quem passou por isso sabe a dificuldade que é, sabe? Eu achava que eu ia virar um alcoólatra, sabe? Uma pessoa, um zero à esquerda aí na rua, mas a misericórdia de Deus me alcançou, irmão, e não é todo mundo que consegue ter esse privilégio de conhecer Jesus, sabe? Então muitas das vezes, irmãos, as pessoas acham que Deus esqueceu no momento de luta, de dificuldade. Falar, se Deus não tivesse me esquecido, que nem eu disse na outra pregação, se Deus lembrasse de mim, por que eu fui abusado? Por que eu fui sequestrado? Por que eu caí nas drogas? Por que eu casei com uma pessoa que me maltratou a vida inteira? Deus não estava me vendo? Irmãos, você está na igreja hoje. Se Deus não estivesse te vendo, você não estaria na igreja, você não teria conhecido Jesus. Sabe, o que passou, passou. Coisas novas Deus faz na nossa vida, irmãos. Por isso que a gente temos que orar para que Deus venha curar a nossa alma. Você com a alma curada, irmãos, o demônio nunca mais vai conseguir espremer a tua ferida. Não tem ferida mais, vira uma cicatriz. Aquela cicatriz é para você olhar e falar assim, ó, Deus me curou. Sabe, é como você quebrasse um braço, você sofresse um acidente. Toda vez você olhar aquela cicatriz e falar assim, ó, isso daqui foi Deus que me salvou, era para me ter morrido lá. Sabe? Toda vez que eu olho esse pé aqui, ó, e ele está me dando trabalho esse dia, irmão, mas como está doendo? E aí eu olho o livramento que Deus me deu, né? Eu já estava na igreja, e no começo eu estava caindo ainda, eu fui para o interior, bebi, quando eu vim de moto de lá, eu sofri um acidente, né, na Fernão Dias, daí há 13 anos atrás, até hoje eu sinto dor nesse pé aqui, mas toda hora eu olho para esse pé e falo assim, era para me ter morrido lá, sabe? Deus já usou os profetas para falar comigo, falou, essa foi tua última oportunidade. Você vai querer levar a vida que você estava, ou você vai querer que Deus te recolhe? Irmãos, Deus não quer perder a alma de ninguém, sabe? Às vezes é melhor Deus recolher. Eu sempre falo para o Senhor, eu falo, Senhor, se o Senhor vê que eu não vou conseguir, que minhas forças não vai dar para ficar na igreja, o Senhor pode me levar. Eu prefiro morrer jovem, novo, irmãos. Jovem já não sou muito, né? Jovem com uns 40, 31, né? Igual o pastor fala, né? Mas eu prefiro morrer novo, irmão, mas morrer com Cristo, do que você morrer com 80, 90 anos e você sem Cristo. Sabe, o que mais importa na nossa vida, irmãos, é Cristo. Não é bens materiais, sabe? É bom ter uma casa boa, ter um carro bom, mas o melhor da gente ter, irmãos, é a presença de Deus na nossa vida. Porque com a presença do Senhor, irmãos, mesmo sendo um vaso quebrado, você ainda vai conseguir caminhar. Você ainda vai conseguir levar uma palavra para uma pessoa que precisa. Você ainda vai conseguir orar para uma pessoa que está precisando de uma oração. Você vai numa casa de recuperação e você vai chegar lá e vai falar assim, não, Deus me libertou da droga, Deus me libertou da bebida, sabe? Você vai ver uma pessoa que está jogada no mundo aí e você vai conversar com essa pessoa e vai falar assim, não, Deus me libertou, sabe? Você vai ter a convicção plena do que Deus fez na tua vida. Então muitas coisas, irmão, que nós passamos é para isso, sabe? Deus ele nos forja, Deus ele nos molda. Se você for ver lá em Jeremias 18, lá fala do vaso.
né? Jeremias, eu quero ter um particular contigo, desce lá na casa do oleiro. Jeremias desceu, começou a ver aquele vaso ali na mão do oleiro, o vaso se quebrou na mão do oleiro, irmãos. Quantas vezes a gente se quebra na mão de Jesus? Quantas vezes a gente se quebra? Deus permite se quebrar ali na mão dele, sabe? Para quê? Para ele nos moldar, fazer da forma que agrada a ele, da maneira que agrada a ele, sabe? Então a gente temos que ser um vaso moldado na mão do Senhor, irmãos. Sabe, Senhor, se há alguma coisa ainda que me atrapalha de fazer a tua obra, se há alguma coisa que me atrapalha de ouvir a voz do Espírito Santo, tira da minha vida, faça com que eu perceba, tira as escamas dos meus olhos, tira o tampão que está no meu ouvido. Eu quero andar na tua palavra, eu quero andar na retidão com o Senhor, sabe? É muito bom receber as promessas de Deus, irmãos, mas melhor ainda andar na posição com Deus, sabe? Melhor ainda andar na palavra dele. Aquela multidão seguia Jesus, irmãos, mas muitos deles queriam só um milagre. Quantas pessoas Deus curou lá e só um voltou para agradecer? Se não me engano era 10, só um que voltou, sabe? Então na nossa caminhada é da mesma forma, da mesma maneira, irmão. Quantas pessoas a gente vai ajudar e as pessoas ainda tem pessoas que ainda vai falar mal ainda, sabe? Sem a gente ter feito nada, a gente só ajudou só e no final a gente saiu ainda como errado e a pessoa ainda foi vítima, ainda quer colocar a culpa na gente. E aí a gente jejua pela pessoa, ora pela pessoa. Irmãos, é igual está lá em Colossenses 3:23. Quando a gente for fazer alguma coisa, faça como se fosse ao Senhor. Se você fazer para o homem, se você fazer para a pessoa, é certeza que você vai se decepcionar. E Deus, ele não decepciona ninguém, irmãos. Por isso que é bom a gente ter crédito com Deus. Fala, Deus, eu fiz para o Senhor. Aí Deus vai achar graça sempre na nossa vida. Fala, não, esse daí é meu servo bom e fiel, sabe? Mesmo sendo injustiçado, mesmo sendo caluniado, mesmo as pessoas ali querendo pisotear, ele continua fiel. Mesmo doendo, mesmo machucado, mesmo vaso quebrado, ele continua falando da minha palavra, continua andando, sabe? Então a gente temos que fazer, irmãos, o melhor que a gente temos para o Senhor. A gente vai ler o livro de Jó, irmãos, a gente vai entender que Jó perdeu tudo. Satanás falou, Deus, deixa eu tocar na vida de Jó. Jó, ele é assim porque o Senhor dá tudo para ele. Jó tem riqueza, Jó tem filho, Jó tem carro, tem tudo que ele quer, ele tem. Deus falou, não, então pode tocar na vida dele, pode tirar tudo que tem, só não tira a vida dele. Irmão, Jó continuou sendo fiel a Deus, sabe? E Jó ficou sozinho. Os amigos de Jó colocou perto de Jó, foram orar por ele, a situação dele não mudava. Aí começou a estar do lado dele, a situação não mudava. Chegou uma hora, os amigos dele falaram assim, o problema está com você que está em pecado. Sabe? E muitas das vezes não é assim, irmão. A gente está passando uma prova, está passando uma luta, e a gente está orando, está jejuando, está fazendo a obra de Deus, mas é permissão de Deus, irmão. Isso aí não é um erro, não é uma falha, não é um pecado que está na nossa vida, não. E aí as pessoas que estão de fora acham que a gente está caminhando errado com Deus, e a gente não estamos, sabe? E Jó, ele ficou sozinho nessa daí. Os próprios amigos dele abandonou ele, falou assim, não, você que está com problema. Jó, ele se coçava com caco. Ele pegava o caco e ficava se coçando. Só sobrou ele um caco perto dele, irmãos. Sabe? Então, às vezes, irmãos, a gente estamos como se fosse um vaso quebrado. A gente estamos como se fosse esse caco. Sabe? Nosso amigo é um caco. Né? Uma pessoa, às vezes, que a gente nem imaginava que ia estar do nosso lado. E muitas das vezes acontece isso. Aquelas pessoas que a gente mais tem um carinho, mais tem uma consideração, no momento que o calo aperta, na hora, né? Essa pessoa, poucos vai ficar, irmãos. Às vezes fica uma pessoa que a gente nem conhece, que aparece que Deus manda lá e fala, não, vai lá com essa pessoa aí, e essa pessoa que vai dar força, essa pessoa que vai mandar um louvor, essa pessoa que vai mandar uma palavra, sabe? Às vezes você manda um louvor, uma palavra, você muda o dia de uma pessoa, irmão, sabe? Deus toca no teu coração, ó, manda esse louvor, você vai lá, manda um louvor para uma pessoa, esse louvor aí, irmãos, muda a vida da pessoa, muda o dia da pessoa, sabe? Às vezes a pessoa está chateada de uma tal forma que ela vê aquela palavra ela é rema na vida da pessoa, que ela vai com poder. Às vezes é uma simples palavra, né? Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada faltará. Às vezes chega no dia que a pessoa, nossa, sabe? A palavra rema vai entrar no coração dela da maneira que ela nunca tinha visto antes, e muda o dia daquela pessoa. Então, irmãos, a gente temos que entender, a gente temos que sentir a dor das pessoas, a gente temos que ter empatia, senão o evangelho não vale de nada para nós, irmãos. Se a gente desfazer, não se importar com a dor, com o problema das pessoas, para que serve a Bíblia? Para que serve o Evangelho? Esse Jesus que a gente serve é o quê? Que Deus de amor é esse que nós servimos, que não tem amor por outra pessoa, sabe? É muito difícil perdoar uma pessoa que nos trai. É muito difícil perdoar uma pessoa, irmãos, que foi mal para a gente a vida inteira, né? Para dar um voto de confiança para essa pessoa, né? A gente só vai conseguir como? Com o poder de Deus.
Só com o poder de Jesus Cristo na nossa vida. Porque humanamente não tem como a gente perdoar uma pessoa que fez mal pra gente. É só com Jesus Cristo, irmãos. Sabe? A gente nos vê sentado numa igreja aí, né? Às vezes eu estou conversando com pessoas lá na empresa, e aí igual tem uma irmã, eu gosto de conversar muito com ela, né? Ela fala, nossa, Fernando, mas você é tão bonzinho, a Valéria. Olha, eu sou bonzinho, mas tira Cristo de mim pra você ver. Vou voltar a fazer a mesma coisa que eu fazia, irmãos. Sabe? Às vezes a gente com Cristo na nossa vida, a gente sente vergonha. Fala, meu Deus, como que eu fazia tal coisa? Sabe? A gente vê pessoas fazendo o que a gente fazia. Fala, meu, que coisa nojenta. Sabe? Mas se tirar Cristo da nossa vida, irmãos, a gente vai fazer pior. Porque a Bíblia fala que vai voltar mais sério quando acha a casa vazia. Vai voltar pior do que a gente estava. Sabe? Então a gente nunca pode deixar que o Evangelho venha escapar da nossa vida. Por momento de luta, por momento de dificuldade. Nunca podemos esquecer. Igual Davi no começo aqui, ó. Ele passou por luta, passou por dificuldade. Mas ele nunca desprezou o Deus que ele servia. Por mais luta, por mais dificuldade. Se você for ler o final, se eu não me engano, acho que é do 19 até o 24, foi em forma de louvor ao Senhor ele fazendo. Então ele começou ali, crendo que Deus era o Deus da vida dele. Decorrendo o texto ali, ele começou a falar dos conflitos internos que ele estava tendo, ele começou a falar das dificuldades que ele estava passando, das lutas que ele estava passando, da solidão que ele estava passando, e ele terminou ali fazendo louvor para o Senhor. Então na nossa vida, irmãos, tem muitas fases, não é sempre que a gente está bem não. Você pensa que eu não sinto hora também de voltar, de soltar o balde e parar com tudo, irmãos? Todo mundo sente por isso. Sabe, não é toda hora que a gente tá café lá em cima não, irmãos. Tem hora que dá vontade de largar tudo. Aí fala assim, mas eu vou para onde? Igual Pedro fez. Eu vou para onde? Só a tua palavra, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Você vai voltar a fazer o que fazia? Não tem como. Sabe? Então muitas das vezes, irmãos, acontece isso na minha vida e na tua vida. Então assim, eu não sei qual a fase da vida que você está passando. Se você já passou por isso, se você está passando por isso, ou se você vai passar por isso. Mas o importante é que você hoje está firme com Cristo. Você está ouvindo essa palavra. Então essa palavra no momento da tua vida ela vai te servir. No momento da vida de alguém, você vai conseguir levar essa palavra para alguém, né? Então ela serve como um alimento para a nossa vida, um alimento para o nosso espírito, sabe? Então eu não sei qual a maneira que você está caminhando com Cristo, né? Se você está indo, né? Como meu pai costuma dizer, onde o vento está levando, né? Mas que a gente venha, irmãos, está sempre direcionado na palavra de Deus, sabe? Mesmo sem força, continua ali, nem for arrastado, irmãos, mas continua caminhando com Cristo, sabe? Se você cair, nós somos pecadores, irmãos. A diferença é que nós temos um Deus que nos perdoa. Não estou aqui para alisar pecado de ninguém, não. Até eu estou sujeito a cair, irmãos, estou sujeito a falhar. Mas eu tenho uma pessoa, um Deus, que se eu me arrepender verdadeiramente do meu coração, todo mundo, pode até meu pai e minha mãe não me perdoar, mas eu sei que meu Deus ele vai perdoar, sabe? Então nós temos um Deus, irmãos, que ele perdoa. Eu não estou aqui para alisar pecado de ninguém não, irmãos, mas nós temos um Deus que ele perdoa de qualquer tipo de pecado, sabe? Seja de um assassinato, de um crime, seja o que for, irmão. Esse Deus aí, ele não quer perder a nossa vida, ele não quer perder a nossa alma, sabe? O preço que ele pagou naquela cruz ali foi muito caro, e ele não tem prazer de perder a alma de ninguém, sabe? Então muitas das vezes, irmão, tem pessoas que não entendem. Eu sei que é difícil perder. Às vezes, né, eu sigo um rapaz lá e ele visita muito o cemitério, sabe? É que eu gosto de ver esses negócios assim, né? E às vezes tem lá neném que morreu com um mês, com um dia, né? E aí, às vezes a mãe não compreende o negócio daquele. Poxa, mas porque tem pessoas que falam, os ateus mesmo falam, porque se Deus é de amor, por que mata uma criança pequena? Irmãos, 80, 90, 100 anos, 150 anos, passa assim que a gente nem vê. O mais importante, irmãos, é a gente ser salvo, sabe? Eu estou com 40 e alguns anos já, né? Se você tirar 20, fica 20 e alguns. Se você colocar mais 20, irmão, já vou estar mais velho que minha mãe já, sabe? Para você ver que o tempo passa que você nem percebe, irmãos. Mas o importante é nós passar com Cristo, né? Não importa, irmãos, com quanto tempo que Deus vai carregar nós dessa terra aqui. Mas o mais importante é que nem eu costumo dizer, o importante não é como a gente começa, é como a gente termina. A gente pode ter começado todo errado, todo atrapalhado, mas a gente tem que terminar certo, né? E o evangelho, irmãos, não é uma corrida de maratona, quem chegar primeiro, não. O importante é você ser fiel até a morte. Está lá em Apocalipse 2, né? Dar-te-ei a coroa da vida. Então o importante, irmãos, é a gente chegar no final,
Não importa se seja rápido, seja devagar, faz no seu tempo. Que nem eu costumo dizer, faz tudo de acordo com o seu tempo. Faz de acordo com a tua força. Não queira abraçar tudo para depois você ficar com uma depressão. Esses pastores que se matam em depressão, irmão, é que fica pegando muito problema. Sabe? Vai nesse julgo das pessoas. Ah, você tem que fazer, senão Deus vai te levar para o inferno. Se você não fazer, outro vai e faz. Eu costumo dizer isso aí, irmãos. Sabe? Deus conta comigo e com você. Mas se você não quiser fazer, não tem problema. A gente serviu um Deus de amor, irmãos. Ele não quer que a gente faça as coisas por obrigação. Até o dízimo é oferta lá, eu leio sempre essa palavra. Você tem que ofertar e dizimar na casa de Deus por amor. Você tem que entender o que você está fazendo. Se você não está entendendo, você ora a Deus, fala, Deus, que eu venha entender, né? Quebra o meu coração, que me dê condição para dar o dízimo, me dê condição para dar a oferta. Porque às vezes a gente até entende, mas não tem condição de estar contribuindo na casa de Deus, né? Então a gente temos que orar em tudo, irmão, em qualquer sentido, a gente tem que orar na nossa vida, para a gente entender, sabe? Muitas das vezes é difícil aceitar algum tipo de palavra, aceitar perdoar alguém. Deus me ajuda a perdoar, Deus aumenta a minha fé, me dê sabedoria, me dê inteligência na tua palavra, sabe? Às vezes a nossa fé está tão pequena, fala, Deus, aumenta a minha fé, aumenta mais a minha fé, me ajuda a prosseguir, me dê força para caminhar, sabe? É uma oração sincera que a gente tem que fazer perante a Deus, né? Essa é a palavra que eu tinha no meu coração, irmãos.